pensando também nessa questão da concessão, tem que pensar também no lado positivo, que essa briga assim tá sendo feita na frente do público, que foi essa questão mesmo da mudança, que eles já estão planejando mudar um pouco agora a legislação para atualizar mesmo, que nem ela tinha falado, desde 63 a mesma. Desperta essas questões. Acaba despertando essa questão. Até porque a lei abre muita margem para eles poderem burlar, isso, eles dão muita margem. Como a lei é muito antiga, ficam muitas brechas. E como não há fiscalização, eles fazem o que querem, tanto com essa discussão entre a Globo e a Record, tanto com isso da publicidade. Eles fazem o que querem porque não tem fiscalização e a lei é muito antiga. Mas é interessante pensar também que talvez não haja essa fiscalização porque não há um interesse público ou pelo menos não governamental nessa fiscalização, uma vez que a televisão e essas grandes mídias podem ser usadas a favor deles e têm sido usados. Mas, Isabela, na maioria das vezes, eu acredito que o público não sabe que são concessões públicas. O público acredita que são empresas privadas, em livre concorrência, que não há nenhuma regulação e que o público não tem direito de reclamar. É aquilo ali ou não, entendeu? Eles não veem aquilo como um direito deles. Eu acredito que as pessoas que a gente entrevistou, inclusive, vocês entrevistaram, elas ficavam inseguras quanto ao direito delas. Enfim, elas não estão informadas sobre isso, então elas não têm a consciência de que elas falam, vamos lutar. Então vocês faltam mobilização social ou informação da população. Essa emissora, a Rede Record, a Rede Globo, ela usa de uma concessão pública. Você tem direito a reclamar, você tem direito a cobrar, que, como diz a Constituição, tem que ser inserido conteúdo cultural e educativo prioritariamente, tem que respeitar, enfim, padrões de comportamento, assim, sabe, padrões de programação que sejam, né, que beneficiem o público. E aí eu acho que cai mais nisso, do público ser informado. O que acontece é que o público de hoje, boa parte do público de hoje, já nasceu com a televisão em casa. Então eles não se perguntam, não se questionam sobre isso, né? O que é essa televisão? É uma concessão pública? Eles têm essa noção de concessão pública, né? É uma coisa que já está intrínseca à vida do brasileiro hoje, né? A televisão já está dentro de quase todas as casas, então, né? Então, por isso seria um presente. assunto público mesmo, já que faz tanto parte da vida de todo mundo. Né? É de meu interesse saber de alguma coisa que me visita tanto. Né? O problema é que eles não têm essa noção pública, né? Tá ali na casa deles é como se fosse só mais um eletrodoméstico ali, um eletroeletrônico. E parece não ser interessante que seja visto pela população como uma coisa ser explorada pelo público. Que inclusive as concessões estão sendo renovadas agora, recentemente, sem nenhum debate público se essa renovação é benéfica ou não para a população, sabe? Se essa emissora tem cumprido a legislação mesmo, né? Enfim. Inclusive a da Globo e a Record, que foram as duas concessões foram renovadas, mesmo com todas essas acusações de ambas as partes. Não houve a discussão, o público não ficou informado. Então, realmente não é interessante que o público saiba que é uma concessão e que o público pode brigar por esse direito. E pegando o gancho nisso que a Nádia está falando, a gente também tem que prestar atenção para que informação que o público está recebendo. Se são informações parciais, eles estão recebendo a informação toda, completa, sobre isso? Quer dizer, isso que eles estão sendo colocados a questionar a partir do momento que existe esse debate aberto aí e que a gente está falando, então seria interessante para o público participar. Mas é interessante eles terem só parte da notícia, quer dizer, só parte da informação, eles têm toda a informação, nós temos toda a informação, né? Então isso aí a gente tem que se questionar, na verdade. Porque se é dito que é um debate público e se é de interesse do público, é interessante também que seja uma informação completa, não meias verdades, não meias informações. Talvez essa briga seja boa nesse aspecto, porque a Record está mostrando um ponto completamente diferente do da Rede Globo. Então, talvez alguns telespectadores venham se questionar, e aí, quem está falando a verdade? Então, os dois estão falando meia verdade, né? Porque se eu assisto a Globo, ela me diz só isso, eu assisto a Record, ela diz só isso. Então, acaba complementando. E é difícil saber quem está falando a verdade, já que as duas opiniões... Se alguma está falando a verdade. Porque são opiniões muito parciais. Cada uma está defendendo o seu lado. Então, é muito difícil saber quem está falando a verdade, realmente. Talvez também não seja uma questão, a gente colocou assim, não sei se para facilitar, pensando, é uma questão de interesse público ou não, é uma briga particular? Talvez não nenhum dos dois, né? Os dois, né? E sendo os dois, a gente pode nem ser tão ingênuo de pensar
né? Eles só estão querendo essa missão esclarecedora mesmo, contar para todo mundo a verdade, talvez não só isso, acho que também não é só isso, mas também nem ser tão... não acusar tanto, né? Não pensar que é só interesse privado, eles estão fazendo só para uma disputa de audiência, né? Que tá aí, todo mundo tá vendo que a Record tá tentando derrubar uma tradição da Globo que vem de muitos anos, né? E talvez seja só isso. A gente pode entrar num segundo ponto. Então, a forma como isso veio, principalmente no mês de agosto, foi quando essa questão não é a primeira vez que surge, mas talvez esse ano a maior, né? Teve uma reportagem muito longa no Jornal Nacional, né? Uma reportagem de quase 10 minutos ou um pouco mais, né? Num jornal de 40 minutos, ou seja, é um espaço muito grande. E por que isso? Num jornal que não tem esse hábito, geralmente não tem essa tradição de abrir para um debate público, né? Por que uma reportagem tão extensa sobre esse assunto? Algum peso ele deve ter, né? Como que a gente pode pensar isso aí? Até explorando o que a Isabela acabou de falar anteriormente, porque é estranho como as denúncias apareceram só agora. Porque, na verdade, os fatos que eles usam para acusar uma a outra são fatos antigos, são reportagens antigas que eles pegam, né, reportagens de arquivo. E, assim, coisas que aconteceram bem anteriormente, desde a época da ditadura, desde quando cada emissora conseguiu as concessões. Então, é algo que a se questionar. Por que eles só usaram isso agora? Será que é uma arma que eles estavam guardando para quando aparecesse algo de errado eles poderem usar? Né? Como é que tinha de errado nisso? Por que só agora? Já que já se sabia de tudo isso antes. Quer dizer, eles não estão querendo simplesmente dar notícia, né? Eles estão querendo abrir uma guerra mesmo. É a intenção que eles deixam clara para o telespectador, que eles não querem... não estou noticiando que o Ministério Público denunciou a Rede Record. Eu estou pegando um vídeo do Bispo Edir Macedo, que é o chefe da Igreja Universal que sustenta a Rede Record, né? Pela denúncia, e exibindo ele pedindo dízimo de uma forma, ensinando para os pastores a pedirem dízimo de uma forma que não é aceitável, assim, do ponto de vista ético. Né, de pedir e aí a Record compra um documentário, né, de anos atrás, acusando a Globo. Então, assim, né, eles não estão noticiando, eles estão pegando coisas do passado para colocar como argumentos mesmo, como num debate, assim, aberto. E eu acho que tá muito claro que é uma briga de audiência. Eles estão trazendo informações? Estão. Mas há uma briga de audiência, sim. Talvez a Globo esteja se sentindo ameaçada com a nova audiência da Record. Eu acho que ela não é tão alta para chegar a esse ponto de fazer um escândalo no Jornal Nacional. Mas é uma ameaça, né? Então, eu acho que ficou muito claro isso. É uma briga de audiência. É uma briga pelo monopólio, né? Porque todo mundo sabe que a Globo tem um monopólio e a Globo se sente ameaçada. O que eu acho mais interessante, assim, curioso, é que uma reportagem da denúncia não teria por que durar 10 minutos. Se eles exploraram durante 10 minutos, é porque a intenção deles claramente não era só denunciar. Só lembrando que o Jornal Nacional, você falou de duração de 40 minutos, o Jornal Nacional de notícias, se você tirar os comerciais, só tem 33 minutos. O William Bonner disse isso numa reportagem para a Época da semana retrasada. Não, e a questão do Jornal Nacional também é que, dados do próprio site da Globo, a Globo abrange 99,84% do país. E só o Jornal Nacional, que está em horário nobre, ele pega 74% dessa audiência. Então, nossa, como ele atingiu o público, né? Por que a escolha justamente do Jornal Nacional para estar atingindo o quê? A maior parte do público, né, realmente. Se a gente usar aquela ideia que muitos de nós, né, estudando jornalismo, a gente sempre ouve de que muita gente se informa, principalmente pelo Jornal Nacional, por ser o maior jornal do país, telejornal do país, se informa por ele como única fonte de notícias, né, com a verdade muitas vezes, né, não dizendo que não fala ou fala. Nesse caso, assistiram uma reportagem e souberam do fato como verdade. Talvez não tiveram a chance de assistir a outra reportagem da Record, que também foi tão dedicada quanto. Que foi quase simultânea, as duas reportagens. Foi um período. Mas pegando na origem mesmo desse problema que teve agora em agosto, né, que foi quando o Jornal Nacional noticiou a denúncia do Ministério Público. Foi realmente um abuso de tempo, né, dedicado à programação, mas se a gente for pegar na origem e tal, até que foi justo, né? O Jornal Nacional, como um jornal, um meio de propagar essas notícias, tinha que fazer isso, mas aí o estendimento disso que foi, digamos, ilegal, né? Não foi bom para a população, como os próprios